coisa boa é trabalhar com você um tema empolgante, né, expondo as escrituras de hoje. E vou conversar com você sobre as 7 palavras da cruz. Esse tema é um tema vasto, porque cada palavra de Jesus na cruz é um tema que pode ser desdobrado, ampliado, aprofundado, mas hoje eu gostaria de trazer uma espécie de panorama destas 7 palavras que trazem lições poderosíssimas para a nossa vida. O Jesus que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que foi batizado no Jordão, que foi tentado no deserto, que montou o seu quartel-general em Cafarnaum, que foi preso no Getsêmani, que foi acusado no Sinédrio, condenado no pretório romano, foi crucificado fora das portas de Jerusalém. Jesus certamente não morreu porque ele foi uma vítima do sistema. Ele não morreu porque Judas o traiu por dinheiro, ou porque o Sinédrio o acusou por inveja, ou porque Pilatos o sentenciou por covardia. Ele morreu naquela cruz não como um mártir. Ele não foi alguém que fraquejou diante do poder militar de Roma, nem pela orquestração dos líderes religiosos de Jerusalém. Ele nasceu para morrer. Ele entrou no mundo com uma missão: dar a sua vida pelas suas ovelhas. Portanto, a morte de Cristo não é um fracasso, ao contrário. A morte de Cristo é a sua vitória sobre o pecado e sobre o diabo. E a sua ressurreição é a sua vitória sobre a morte. Jesus transforma aquele patíbulo de horror que é a cruz, que era a forma mais cruel de sentença de morte aplicada na história, e ele é condenado a essa pena de morte, sem que isso fosse um acidente. A morte de Cristo não foi um acidente, nem a ressurreição de Cristo foi uma surpresa. Todos esses acontecimentos já estavam planejados desde a eternidade. Ele não foi colhido de surpresa, não, ele já sabia de todos os detalhes pelos quais ele passaria. Aliás, ele disse isso para os discípulos várias vezes. Portanto, Jesus marcha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Perturbados estavam os seus interrogadores, perturbados estavam os seus juízes. Ele sereno, sobranceiro, firme, sólido. As mulheres choram na sua jornada rumo ao Calvário, e ele diz: por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês, pelos filhos de vocês. E então Jesus chega no Calvário, ele é crucificado entre 2 ladrões. E ali estampa a realidade da humanidade, porque um ladrão se arrepende na última hora, o outro permanece impenitente. Porque Jesus está exatamente entre estes que são salvos e os que não são salvos, os que se arrependem e os que permanecem empedernidos. Mas quando Jesus é suspenso, naquele leito vertical da morte, ele profere 7 palavras. Cada palavra tem um universo de significado. Cada palavra retrata uma espécie de tonelada de graça. E a primeira palavra de Jesus é a palavra do perdão. Quando Jesus ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Em vez de Jesus, que tinha poder para isso, punir os seus algozes, despejar sobre eles a sua ira, fulminá-los com a sua justiça, Jesus intercede por eles e clama por perdão. Não bastasse o pedido de perdão aos flageladores, Jesus atenua a culpa deles. Eles não sabem o que fazem. Nesse momento, Jesus está sentindo dores atrozes, sede severa, cãibras devastadoras. Mas Jesus não está tomado de ódio, nem de vingança. Ele não revida o mal com o mal, o ultraje com o ultraje. Suas primeiras palavras são palavras de perdão. E ele não só pede ao Pai para perdoar os seus inimigos, os que o afligem, mas defende a causa deles, atenua a culpa deles. Eles não sabem o que fazem. A segunda palavra de Jesus na cruz é a palavra da salvação. No começo, os dois ladrões blasfemavam, falavam impropérios. Entretanto, um deles, observando a postura de Jesus, a oração de Jesus ao Pai para que o Pai perdoasse os seus inimigos, teve o seu coração tocado, sua consciência atingida, e ele repreendeu ao seu parceiro de crime, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Nós, com justiça, estamos aqui porque os nossos atos merecem isso. Nós fomos pegos, apanhados na prática do nosso crime, mas este nenhum mal fez. E dirige-se a Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Com isso, Jesus está mostrando que a salvação não é pelas obras. Porque se o fosse, aquele homem jamais poderia ser salvo. Ele viveu a vida no crime, na ilicitude. Ele foi um homem que transtornou a sociedade. Mas Jesus lhe promete salvação. Claro que não pode ter sido pelas obras. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação não é uma dádiva que você recebe lá no final da vida, mas você recebe no momento que você crê. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é de graça. Ela é imerecida. E ela é imediata. É claro que o paraíso não é a sepultura, porque antes de morrer, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. O seu corpo foi sepultado. Mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É claro que aquele moço, aquele ladrão, quando ele morre, também seu espírito volta para Deus que o deu. E já começa a desfrutar das bem-aventuranças eternas. Imediatamente. Essa é a promessa de Deus à salvação. Não é obra, não é mérito, não é para depois, é para agora, é pela graça. É uma oferta da graça. É uma garantia do próprio Jesus. Se você crê, você recebe imediatamente a garantia do paraíso, o céu, a Nova Jerusalém, a vida eterna. A terceira palavra da cruz é a palavra do cuidado familiar. Maria, mãe de Jesus, estava ao pé da cruz, com a alma dilacerada, com a alma traspassada, conforme dissera Simeão. O seu filho primogênito
está dependurado numa cruz. Não porque fez o mal, não porque fez coisa errada, não porque blasfemou contra Deus ou conspirou contra César. Ele está na cruz, primeiro porque os homens maus se uniram, judeus e gentios, para matá-lo. Mas ele está na cruz, sobretudo, porque este era o pré-determinado propósito de Deus. Até então, os irmãos de Jesus não criam nele. Muito provavelmente, José já estava morto. E Jesus confia Maria, sua mãe, a João, o apóstolo. E diz para João, eis aí a tua mãe. E diz para Maria, eis aí o teu filho. Até no último momento da sua vida terrena, neste corpo, Jesus demonstrou cuidado pela sua mãe. E não rendeu o seu espírito até confiar Maria aos cuidados do apóstolo João, que era o único apóstolo presente na crucificação de Jesus. E a história nos ensina que Maria viveu com João em Éfeso. Quando todos os demais apóstolos estavam mortos, João era pastor na igreja de Éfeso, de onde foi deportado para a ilha de Patmos, e retorna para a igreja de Éfeso. Jesus nos ensina aqui que é fundamental que os filhos cuidem de seus pais e que os pais recebam o cuidado de seus filhos. A quarta palavra da cruz é a palavra da angústia. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está uma das coisas mais tremendas, gloriosas, profundas do cristianismo. Porque Jesus foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 32, diz assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Naquele momento, diz a Bíblia, que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Que ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. Que ele foi feito pecado. Foi feito maldição. Não havia beleza nele. A feiura do nosso pecado estava nele. Então Deus exerce a sua justiça, fuzilando o seu próprio filho, com a sua santa ira, porque a ira desperta, a ira é resultado, é despertada pelo pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Diz o profeta Isaías que agradou ao Pai moê-lo. Deus exerce a sua justiça em seu Filho. Porque naquele momento, todos os nossos pecados e mazelas estavam sobre o Filho dele. O Pai virou o rosto do seu Filho. O sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Naquele momento o Pai não o ampara. E este é aquele cálice amargo do qual Jesus se refere no Getsêmani. E com lágrimas suplica
Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Com lágrimas, prostrado, suando sangue. E que cálice era esse? Certamente não era a convicção de que seria preso, ou acusado, ou julgado, ou sentenciado, ou pregado na cruz, ou escarnecido pela turba, revolta, ensandecida. Não. Esse cálice que trazia tanto horror a Jesus, deixou sua alma angustiada até a morte. Era a convicção de que, sendo ele santo, 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 far-se-ia pecado. Sendo bendito do Pai, seria feito maldição. Sendo deleite do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer, levaria sobre si o nosso pecado. Seria feito pecado por nós. Isso retrata a santidade de Deus, a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, a sua infinita misericórdia, porque Deus, em vez de punir-nos, transfere o nosso pecado, a nossa dívida para o seu Filho e pune em seu Filho o que poderia punir em nós. Assim, Jesus morreu a nossa morte, quitou a nossa dívida, pagou com seu sangue a nossa redenção, para que Deus pudesse ser justo e o justificador daquele que crê. Essa é a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Quando Deus envia Jesus como nosso substituto, representante, fiador, tomando ele o nosso lugar, sorvendo ele sozinho o cálice da ira de Deus, sofrendo o golpe da lei, porque a lei determina o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus não tinha pecado pessoal. Ele foi feito pecado. O nosso pecado é que foi transferido para ele. E ele quitou a nossa dívida, ele pagou a nossa redenção com o seu sangue. Ele suporta o desamparo do Pai, de Deus, para que você e eu pudéssemos ser eternamente amparados e aceitos por Deus. A quinta palavra da cruz é: tenho sede. E essa é a palavra do sofrimento físico de Jesus. Talvez, resumindo nesta palavra todo o sofrimento de uma pessoa crucificada. Os músculos estirados, os ossos desconjuntados, o corpo todo gritando de dor, cãibras terríveis, a língua colada no céu da boca, a sede atroz. E Jesus não esconde o seu sofrimento físico, não camufla o que ele sofreu, o que ele padeceu. Não foi um sofrimento ilusório, simbólico. Não foi um teatro, uma cena lúdica, cênica, teatral. Não, Jesus de fato sofreu. Ele experimentou a dor, o cálice do sofrimento, não só moral, espiritual, mas também físico. Ele padeceu naquela cruz, com dores excruciantes e com sede atroz. E tudo isso por amor a você, por amor a mim. Tudo isso para nos dar vida e vida eterna.
Mas agora, Jesus vai proferir então a sexta palavra da cruz. Já no final, já no ocaso do seu suplício, quando ele se volta ao Pai e declara: está consumado. Essa é a sexta palavra da cruz. Está consumado. Está concluída a obra. A redenção está terminada. O propósito para o qual vinha o mundo está feito. E esta palavra é muito sugestiva. Na língua grega é uma palavra só, tetelestai. E esta palavra tinha um tríplice significado na língua grega. Primeiro, ela significa obra concluída. Quando um pai encarregava um filho de uma missão, e o filho concluía essa missão, ele voltava para o pai e dizia: tetelestai, está terminado o trabalho. O pai confiou uma missão a Jesus, o seu filho, de vir ao mundo, se encarnar, se esvaziar, assumir a forma de servo, se humilhar até a morte, morte de cruz, morrer e comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E Jesus está dizendo para o Pai: conclui a obra, terminei o trabalho, tetelestai. Segundo lugar, esta palavra significa quitação completa de uma dívida. Quando alguém comprava, por exemplo, um objeto e fazia plena e total quitação, recebia, como se fosse uma nota promissória, um carimbo nesse documento, tetelestai. Ou seja, está pago. Completamente pago. Totalmente pago. A dívida foi quitada. A Bíblia chama o nosso pecado de dívida. Foi por isso que Jesus, na oração chamada oração dominical, disse: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. É um débito. E um débito impagável. Quando Jesus ilustra isso na parábola do credor incompassivo, fala de uma dívida de 10 mil talentos, ou seja, de uma dívida de 35 toneladas de ouro, 350 mil quilos de ouro. Um cidadão comum precisaria trabalhar 150 mil anos para quitar uma dívida dessa. E esse é o tamanho da dívida que nós temos com Deus. Ela é impagável. Porém, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, quitou completamente essa dívida. Não com ouro, não com prata, mas com seu sangue. Tetelestai. Mas essa palavra ainda tem um terceiro significado. Quando alguém comprava uma propriedade, um bem imóvel, e quitava esse bem imóvel, ele recebia a escritura definitiva, com direito de posse, com um carimbo, tetelestai. Isso significa que quando Jesus declara está consumado, ele está dando para você e para mim a escritura da vida eterna, o direito de posse, de desfrute. Você e eu podemos agora desfrutar da vida eterna. O que Paulo escreveu para Timóteo e diz: Timóteo, toma posse da vida eterna, é sua, aproprie-se, usufrua, desfrute. De tal maneira
que esta palavra está consumado traz na sua bagagem riquezas, tesouros inestimáveis, que nós precisamos nos apropriar, para não vivermos como mendigos espirituais quando Deus nos colocou tantas riquezas a serem usufruídas agora e na eternidade. E então, concluímos estas 7 palavras com a última palavra, quando Jesus rende o seu espírito e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali Jesus morre, porque a morte física é a separação do corpo do espírito do corpo. O corpo de Jesus é retirado da cruz, é sepultado, e ele fica 3 dias no ventre da terra. Porém, no primeiro dia da semana, ele se levanta da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte e ressuscita, inaugurando a imortalidade. Mas, no momento em que ele fechou os olhos e morreu, antes disso, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que quando uma pessoa morre, à semelhança de Jesus, nós também rendemos o espírito. Foi o que o diácono Estevão, ao ser apedrejado em Jerusalém, disse: Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Seu corpo foi apedrejado e morreu, mas o seu espírito foi elevado aos céus. A parábola que Jesus conta, lá em Lucas 16, fala de um mendigo chamado Lázaro, que vivia à porta do rico. E está escrito que o Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão, que é o paraíso, o céu, a Nova Jerusalém, a casa do Pai. Quando um crente morre, diz a Bíblia, isso significa deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não é desespero. O último endereço da nossa vida não é o túmulo, é a casa do Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim Jesus conclui, mostrando que também podemos ter essa serenidade na hora da morte, esta convicção e segurança de que não é o fim, é o começo de uma eternidade bendita e gloriosa. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que morrem no Senhor são felizes, muito felizes, bem-aventurados. Pois bem, olhamos aqui as 7 palavras da cruz. São discursos eloquentes, de consequências extraordinárias. A primeira palavra, a palavra do perdão. A segunda palavra, a palavra da salvação. A terceira palavra, a palavra do cuidado. A quarta palavra, a palavra do desamparo. A quinta palavra, a palavra do sofrimento físico. A sexta palavra, a palavra da vitória. A sétima e última palavra, a palavra da rendição. Tudo isso Jesus fez por você e por mim. A cruz não foi um acidente, foi uma agenda. O cumprimento da promessa do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha grande expectativa em oração é que você, ao ouvir esta mensagem, tenha a sua mente iluminada pelo Espírito, o seu coração tocado pelo Espírito, e você possa acolher com fé esta mensagem para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe muito o seu coração. Um grande abraço a você.